Falando sobre as cores da bandeira e reafirmando o compromisso dele com o Palmeiras. Agora, Hernan, nosso André Hernan, estava lá na partida. Vamos ver o que ele traz de apuração. Bom, vou trazer aqui um pouquinho mais do lado do Abel Ferreira nessa história da seleção brasileira. O Bruno já explicou tudo que a gente apurou e publicou aí no All Sport, mas eu quero trazer um pouco mais do olhar para o Abel, né? Desde ontem, aliás, eu estava lá na Arena Castelão, assisti a entrevista coletiva do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, ele topa, né, abrir conversas com a CBF. Até o tom da resposta dele, quando foi perguntado pela seleção brasileira, citando a bandeira do Brasil, ordem e progresso, dizendo que se sente muito feliz e lisonjeado pelo fato, né, de uma seleção gigante como a do Brasil olhar para o trabalho dele. Então, o tom dele é o tom de alguém que entende que pode abrir conversas e gostaria de negociar para ir para a seleção brasileira. Mas isso só mediante uma atitude aí do presidente Edinaldo Rodrigues, que seria o quê? Ligar para Leila Pereira e falar, olha, gostaríamos de conversar com o seu técnico. A relação entre Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues, ela é excelente. Ontem, inclusive, lá nos bastidores lá da Arena Castelão, conversando com alguns dirigentes do Palmeiras, os dirigentes se diziam mais tranquilos em relação à tentativa da CBF para tirar o Abel Ferreira. Até pela questão do Mundial, e até teve num tom de brincadeira a seguinte frase, ó: nesse momento que a CBF olha para o Abel, todo mundo desligou o telefone. Leila desligou o telefone, Buozzi, né, desligou o telefone, o vice-presidente, também o diretor executivo de futebol, né, o Anderson Barros, todo mundo com o telefone desligado. Mas claro, isso num tom de brincadeira, mas o Palmeiras se sente tranquilo. Até por isso a gente vê nos tons, né, das notas que o Palmeiras tem soltado desde ontem na palavra da presidente Leila Pereira em relação a qualquer negociação do Abel com a CBF, que nesse momento não acontece. Tá aí a apuração do André Hernan, e a gente vai repercutir, porque ele traz uma informação importante de que o lado do Abel, o Abel toparia conversar com a seleção brasileira. Eu quero ouvir isso do PVC. Mas para finalizar a parte da Leila, né? Teve uma nota publicada pelo Lauro Jardim no Globo e o Palmeiras desmentiu essa informação, tanto que está aí, ó. É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada pela coluna no jornal o Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Agora, bem que o Bruno Andrade lembrou aqui de uma declaração da Leila em 2022, a gente achou aqui a matéria, viu, Bruno? A Leila afirmando que liberaria o Abel para a seleção brasileira sem multa. Uma matéria assinada, claro, é importante a gente colocar aqui, né, o tempo, o contexto das coisas e o momento. Outro contexto. 3 de novembro de 2022, tá? Fique claro, gente, 2022, 3 de novembro de 2022 ia começar a Copa do Mundo do Catar. Aí ela foi perguntada na zona mista do Allianz Parque, depois de uma goleada sobre o Fortaleza, se ela liberaria o Abel sem multa em caso de convite. E ela fala, é claro que liberaria. Ela falou aqui, calma aí, deixa eu só ler a matéria aqui. Ia começar a Copa do Mundo no dia 17, dia 14. Então, assim, estava se falando sobre o quê? E nem havia previsão de Super Mundial, né, PVC? Nem existia essa possibilidade, se não me engano. Ou seja, estamos falando de uma matéria que estava às vésperas da Copa do Mundo do Catar, Só sabendo... falar a declaração dela, porque aí você completa, PVC. Claro que eu liberaria. Vou responder porque sou extremamente direta. Óbvio que eu liberaria. Acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para o clube servir o nosso país. Sim, só que assim, você está falando antes do Tite estrear na Copa do Mundo, sabendo que o Tite sairia da seleção depois da Copa do Mundo. No dia 9 de dezembro, um mês e meio depois dessa matéria, o Tite era o técnico do Brasil contra a Croácia. Empatou por 1-1, perdendo os pênaltis. E aí, no dia 10 de dezembro, havia a condição concreta de ter um novo técnico. Certo? Se o Edinaldo tivesse, no dia 10 de dezembro, lido a matéria da Leila e telefonado para ela liberaria. Acontece que hoje, o que não significa que não possa liberar, significa que tem outro contexto. Hoje, nós estamos há um mês e meio do embarque do Palmeiras para o Mundial de Clubes, que vai se dar no mesmo dia da seleção brasileira. Ou seja, vou repetir o que eu disse. Alguém pode tomar uma decisão, beleza, mas tem que calçar a cara e dizer assim, olha, nós vamos para o Mundial, no avião o técnico não vai estar.
Os jogadores vão para o Mundial sem comandante. Beleza, é essa a decisão? Eu tenho que liberar a Bruna Andrade já, mas eu não quero perder de vista a informação que o Hernan trouxe, de que o Abel toparia conversar, pelo menos conversar, isso não quer dizer, não é sinal nenhum de compromisso, mas toparia conversar com a seleção brasileira. Isso, para mim, é uma novidade. Então, vamos lá. Os representantes do Abel têm a informação de que pode haver um telefonema para a Leila para tentar a liberação para ele, tá? E nessa condição, o que eu entendo assim, os representantes do Abel estão considerando essa possibilidade, não estão nem felizes nem tristes, consideram essa possibilidade. O Abel, diante de uma possibilidade de alguém telefonar para ele e oferecer um emprego, se alguém disser para você assim, ô Luísa, você quer trabalhar na Record, na Globo? Você vai dizer, não quero. Não se trata disso. A porta está aberta. Ele foi bem na frase do Ordem e Progresso. É uma ordem, quando eu aprendi no ginásio, que era positivismo, né? Que não era muito positivo, embora seja positivista. Aprendi a ser contra essa frase nesse sentido positivista. Mas ok, ele gosta da frase. Gostamos, é na bandeira do Brasil, estamos de acordo. Todos de acordo, beleza. Ele não vai nunca dizer, não quero. Estou fechando as portas. Claro que não. Tem uma possibilidade de trabalho sedutora para trabalhar numa Copa do Mundo? Também quero. Então, para resumir, a parte factual é: o Abel se mostra disposto a conversar, se houver a permissão e depois da conversa entre Leila e Edinaldo. O nome dele é bem cotado, ou muito bem contado nos bastidores da CBF, apesar de não ser a primeira opção. E também é interessante para os representantes do Abel, porque a valorização do seu ativo, do seu cliente, que isso repercuta. Tem quem encare de forma negativa, tem quem encare de forma positiva. Mas o factual é esse. O que não existe, e o PVC fincou isso muito bem, a tal conversa entre Leila e Edinaldo não aconteceu, mas todo o restante é verdadeiro. É o nome que está lá dentro, é o nome que está interessado se for permitido a conversa, e que para os representantes do Abel também passa a ser positivo. E a mesma verdade vale para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus também se coloca à disposição, as pessoas que trabalham para o Jorge Jesus trabalham o nome dele nos bastidores, e é um nome bem visto, mas não é a primeira opção. É isso, né? Em resumo, é isso, tudo certo, nada resolvido, e a gente segue nessa batalha aqui. Ô, Luísa, se o Bruno não for no cinema comigo, você topa no cinema comigo hoje à noite? Eu acho que eu deveria ser mais valorizada, viu, PVC? Tá, então, não sei se eu vou aceitar seu convite, não. Então, vou com você, Bruno. Mas eu vou ter que pegar um avião pro Seixal. Tem que ver se o Bruno consegue se desvencilhar do compromisso dele lá para ir com você. E torcer para não ter apagão, PVC. Se você tem um apagão... Aqui pega um apagão em Portugal, você nem sequer desce em Lisboa, você vai parar lá na França, porque na Espanha também teve apagão. Bruno, obrigada, querido. Obrigada pelas informações sempre quentíssimas aqui no De Primeira. Bom trabalho para você. Valeu, Luísa. Um beijo para vocês, PVC para todo mundo. Bom trabalho e bom feriado para vocês. Valeu. Para nós, para todos nós. A gente vai para o intervalo rapidinho no canal UOL, a gente segue aqui no YouTube, daqui a pouco a gente volta, porque tem muito jogo, hein? Tem Copa do Brasil, Palmeiras vencendo ontem, o Corinthians também, muitos outros assuntos por aqui. A gente já volta. Tô curiosíssima, PVC, para saber o que o nosso chat está falando por aqui. Deixa eu acompanhar as mensagens. Calma. O Harry falou, não, PVC, deixa a Luísa com a gente aqui no UOL. Justo. Obrigada, querido. O Bob aqui, muito carinhoso comigo também. Obrigada, Bob. O Igão também por aqui. O Gabriel Fabril pergunta por que a CBF não vai lá e paga a multa. Eu não sei se ele está falando do Abel ou se ele está falando do Ancelotti. Essa não é uma possibilidade, ô PVC? Já que o Real Madrid não quer ficar com o Ancelotti até o fim do contrato, o Ancelotti já sabe que vai embora do Real Madrid, que é a seleção brasileira, vai lá e paga. Tudo bem, o salário do Ancelotti é muito alto, é verdade, essa é uma questão. Não pode ir lá e pagar a multa? Então, vamos lá. Na terça-feira à noite, a informação que surgiu, e eu não tenho essa apuração, a minha apuração vai em outra direção, era que a CBF não queria pagar a multa, queria que o Real Madrid pagasse a multa. Mas a questão central não é essa. A questão central é se o Ancelotti quer vir. Porque o que aconteceu... Mas isso ele sinalizou que quer. Não, ele sinalizou até terça-feira, quando ele ficou furioso. Porque ele não quis abrir mão do dinheiro Ele também. ficou furioso pelo fato dos vazamentos. Foi o que eu disse aqui ontem. Sim. Ele ficou muito intranquilo pelos vazamentos. Dos agentes secretos, não secretos da CBF. Tudo vaza.
Eu falo aqui, então beleza, então eu vou tal dia, tá bom. Então depois eu vou resolver com o Florentino, tá, vazou. Tudo vaza. E ele ficou intranquilo com essa situação. A questão central é, quem vai pagar a multa é o próximo problema. O primeiro problema é o Ancelotti entender que ele tem que vir, porque ele vai confiar nas pessoas com as quais ele vai trabalhar. Sim. Ó, o Cláudio André está por aqui. Luísa, o Abel Ferreira não vai dar em nada na seleção brasileira. Vai terminar em pizza. O Pietro PVC. Se o Abel for para a seleção, aliás, isso é curioso. Poderíamos trazer o Jorge Jesus? Imagina o Jorge Jesus no Palmeiras, o Abel na seleção. Mas seria engraçado, seria curioso. Não, engraçado é como a gente se relaciona, ao mesmo tempo que a gente critica quando o técnico muda de lugar. E toca, Mano Menezes vai para o Grêmio, o técnico do Grêmio vai para o Fluminense e assim por diante. A gente faz a mesma conta na nossa cabeça. Não, mas aí o Abel indo para a seleção, o Palmeiras vai precisar trazer um treinador. Mas não precisa ser o Jorge Jesus. Não precisa, é só o que o nosso amigo colocou aqui. O Jorge Jesus é muito mais empírico do que o Abel. Ó, já vamos voltar, deixa eu ver quem mais está falando por aqui. O Cauê Nunes, PVC foi de Rita para Tanto Mar, ambas canções de Chico Buarque. O cara é fera demais. E o Eduardo Verde já comentou